voltei. É verdade, esse bilhete é real, oficial, e estamos aí para conversar sobre livros e sobre fotos e sobre vida. E hoje o papo do dia é sobre um livro. A gente vai ter uma resenha aqui no canal, que vocês já sabem, porque já tá aqui na capa do vídeo. Mas enfim, vamos lá conhecer um pouco mais sobre essa história. E roda a vinheta, e roda a resenha, e é isso. Hold on, girl, now wait just a minute. I've got something to say, you should hear it, oh. Começo já dando a minha crítica sobre a história. São 3 estrelas pra este livro aqui. 3 estrelas porque o livro tem alguns probleminhas. Eu acho que muitas vezes ele enrola demais pra desenvolver, no sentido de, tipo, cara, você precisava demorar tanto pra fazer engrenar o relacionamento desses dois? Por que que fica tudo tão... será que vai dar certo, será que não vai? Sabe, eu acho que é muito mimizinho pra uma situação que claramente ia terminar do jeito que terminou. E também porque eu não me conectei com nenhum personagem. Eu gostei até um pouco mais do Sam, eu achei que ele foi um pouquinho mais elaborado, assim. Gostei da personalidade dele, mas a Penny, pra mim, ela foi tipo assim, mano, que garota chata. Gente do céu, qual que é o problema dessa menina? Tudo bem que ela tem uma história ruim, ela tem um passado delicado, mas eu acho que ela poderia ter uma outra vibe, sabe? Uma outra vibe, que ela repele todo mundo e isso acaba sendo um pouco frustrante ao longo de toda a história, porque, tipo, são cenas muito repetidas, sabe? Mas enfim, vamos lá falar um pouquinho mais sobre a história. Temos aqui então o romance IA, que ele tem uma dose bem fofinha e vai contar a história então da Penny e do Sam. O Sam trabalha tipo numa cafeteria e ele é especialista em fazer sobremesas, tipo muffins, cookie, bolo. Ele tem a mão muito boa pra isso e assim, ele não tá bem psicologicamente falando, porque ele é apaixonado por uma garota chamada Lorraine e ela é muito complicada e o relacionamento deles terminou e ele tá naquela fase assim da fossa. Do outro lado a gente tem então a Penny, que é uma garota que tá ingressando na faculdade, tá super feliz porque ela vai sair da cidade, porque ela vai ficar longe finalmente da mãe dela, que é uma pessoa muito diferente dela. E no seu quarto, né, no seu dormitório estudantil, ela vai dividir com uma garota chamada Jude. A Jude conhece o Sam porque ela é meio que a irmã postiça dele, uma meia-irmã. Tá, então você já consegue imaginar um pouquinho como que vai ser isso, né? Porque é a Jude que vai acabar sendo, tipo, a atravessadora ali do relacionamento deles. Inicialmente porque ela que apresenta a Penny pro Sam, mas apresenta assim, tipo, você nunca vai ter nada com ele porque ele é meio que meu irmão, então não mexe com ele. E a Penny, por outro lado, vai olhar pra ele e falar, nossa, como a gente é parecido, assim, eles têm o mesmo dress code, eles têm o mesmo tipo de pensamento, o mesmo tipo de argumento, de fala, de frases aleatórias, eles têm muito em comum. E como que começa esse link deles? É basicamente após um ataque de pânico que o Sam sofre e a Penny acaba se tornando o contato de emergência dele. Por conta disso, eles percebem que cada um tem uma insegurança ali e isso pode ser benéfico para ambas as partes. Aí a gente consegue enxergar também um outro panorama da história, porque a gente tem 2 pessoas que sofrem com histórias negativas, traumas do passado com relação ao relacionamento mãe e filho, mãe e filha. Stop! Se você tá pensando em falar, nossa, Patrícia, tem spoiler! Nossa, Patrícia, tem spoiler! Cara, é o seguinte, pode ser que tenha alguma informação que apareça aqui. A gente tá falando de uma resenha. Eu tô contando um pouco da história, eu tô dando minha crítica, então sim, pode ter spoiler. Sim, isso pode acontecer. E sim, se você não gosta disso, só não comenta, só fecha o vídeo, só sai, tá bom? Obrigada! Vamos lá, vamos conhecer um pouquinho mais sobre essa história. Os dois, tanto o Sam quanto a Penny, não se dão bem com a mãe. Cada um com seu motivo, seja ele mais grave ou não, tornam eles, assim, pessoas que se sentem muito sós no mundo e que optam pelo silêncio ao invés de colocar toda a vida no papel, colocar a vida pra todo mundo na mesa. E eu acho que é justamente esse ponto, esse fator principal em comum que acaba dando a liga no relacionamento deles. E já aviso que esse relacionamento demora bastante pra evoluir, assim, tipo, 90% amizade ao longo da história e só no gargalo que eles têm um algo a mais. A gente tem então 3 temáticas principais falando aqui, que não tem necessariamente a ver com amor, com romance romântico em si. Primeiro a gente tem a questão do relacionamento tóxico entre mãe e filho, né? Que isso acaba repercutindo na vida social, na vida do trabalho, enfim, em todos os aspectos da pessoa.
Por isso que torna esses personagens mais isolados, mais receosos com relação a contato humano. Segundo ponto que tem muito a ver com esse primeiro é a questão da autoestima deles, que não é muito boa, aliás é péssima. Eles não se sentem bonitos, eles não se aceitam como eles de fato são, eles colocam muitos defeitos com relação à personalidade, com relação à característica física. Então toda a história vai trabalhar em cima disso, sobre como eles se veem, como o mundo vê eles também. E terceiro ponto é as amizades que chegam assim de uma forma um pouco surpreendente, um pouco sorrateira, fora de controle, mas que de certa forma acaba ajudando muito, acaba sendo algo bom, positivo na vida deles. E se eles se permitirem terem amigos, eles vão conseguir se sentir muito melhores ao longo da vida, né? Então eu acho que assim, se a gente for parar pra pensar, uma crítica que a gente pode carregar, uma lição de moral que a gente pode carregar com essa história é: não deixe o passado te consumir, não tampe o sol com uma peneira. Se você se sente problemático com alguma coisa, se você está precisando de algum tipo de ajuda, não deixa isso sufocar, entendeu? Não deixa isso consumir você. Então procure ajuda, seja uma amizade que vai te abraçar de fato, que vai te colocar pra cima, seja procurar uma ajuda profissional com um psiquiatra, um terapeuta. Isso não é falado no livro, mas eu acho que inclusive é algo que faltou na história. Essa abordagem mais técnica, essa abordagem de ajuda com a saúde mental, que ficou de lado e que de fato tanto a Penny quanto o Sam precisavam. Então é isso, meus amores, meus queridos borogodeiros. Eu espero que vocês tenham gostado dessa resenha. Lembrando que se gostaram, deixe aquela curtida linda, maravilhosa. Se inscreva aqui no canal, compartilhe esse vídeo com os amigos no WhatsApp, sabe? E a gente se vê muito em breve com mais um vídeo resenha. E eu fico por aqui.